Oi, gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Se esse é o primeiro vídeo desse canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Aline Musi e esse aqui é o meu canal, um canal onde a gente não tem nicho definido, onde a gente fala sobre a vida, sobre as coisas e aonde Deus está em tudo isso. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu tô aqui de volta e eu vou refletir com vocês sobre um ponto que eu acho muito importante da história de Naamã. E com certeza, se você é cristão, você já ouviu muitas pregações relacionadas à história de Naamã, mas hoje eu quero refletir sobre um ponto que eu acho que eu ainda não ouvi ninguém falando, e mesmo se eu ouvir, eu acho que é necessário trazer aqui. Como eu sempre falo aqui no canal, tudo que eu trago aqui é primeiro para mim, mas eu compartilho aqui porque pode ser que faça sentido para você também aí do outro lado, tá bom? Tá aqui a minha Bíblia e hoje essa aqui é a minha Bíblia mesmo. A história de Naamã está no livro de 2 Reis, no capítulo 5, e tá do versículo 1 até o versículo 19. Mas eu vou botar a referência aqui embaixo, tá bom? Eu vou usar só o versículo 1 para a gente poder refletir sobre o ponto que eu quero trazer aqui hoje, que é o versículo 1 do capítulo 5, que diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem valoroso, porém leproso. Esse versículo parece ser um versículo simples, mas desse versículo aqui dá para a gente extrair muita coisa, muitas lições dá para extrair só desse versículo aqui. Para começar, esse versículo ele faz a introdução de quem era Naamã. E quando você pega esse versículo aqui, você fala, gente, Naamã era um homem que não precisava de nada. Naamã era um homem abastecido de tudo aquilo que ele precisava. Então, na nossa ótica aqui, se a gente fosse olhar para a vida de Naamã, era uma vida invejável, porque fala que ele era chefe. Então, ele ocupava uma posição de destaque, uma posição de autoridade. Então, ele era chefe do rei ele era chefe do exército do rei da Síria. Então, ele era chefe de exército, era um homem de patente. E era um grande homem diante do seu senhor, ou seja, diante do rei, ele era um homem reconhecido. Ele não era um qualquer ali naquela sociedade. E ainda mais, era um homem de respeito, era um homem que com certeza quando ele passava na rua, as pessoas deviam bater continência para ele, sabe? Todos sabiam quem ele era, né? Todos sabiam que ele era Naamã. Era um homem de respeito ali dentro daquela sociedade, né? E ainda mais do que isso, ele era um homem que, por ele, o próprio Deus tinha dado vitória àquele exército. Então, além dele ser chefe do exército, ele era um homem reconhecido diante do rei, era um homem reconhecido diante daquela sociedade, e além disso, ainda era um homem que Deus usou para dar vitórias àquele exército. Então, ele era um homem reconhecido tanto aqui na terra quanto lá no céu. E por último, no final desse versículo, fala que ele era valoroso, ele tinha o seu valor, mas ele era leproso. E aqui eu já começo, né, o foco do vídeo daqui do canal, a reflexão que eu quero trazer aqui no canal. É que apesar de ele ter tudo isso, essa atenção, ele ter esse status, ocupar essa posição dentro da sociedade, ele também tinha problemas, ele também tinha dificuldades, ele também tinha suas angústias, ele também tinha suas dores, né? E às vezes a gente olha para a nossa vida, vamos dizer assim, nossa vida simples, humilde, e a gente acha que as outras pessoas, elas não têm problemas. A gente julga a vida das pessoas, né? A gente olha para o outro e de repente a gente vê uma pessoa lá com muito dinheiro na conta dela, triste, e a gente julga aquela pessoa, como com certeza na mãe devia ser julgada. Nossa, mas essa pessoa não tem que estar triste, ela tem de tudo. Ela pode comprar o que ela quiser, ela pode viajar para onde ela quiser. E aqui já começa o primeiro ponto do vídeo. Não importa o lugar social que a gente ocupa, a gente não deixa de ser humano por causa disso. E aonde tem ser humano tem sentimento, tem problemas, tem dificuldades, tem lepras, assim como na vida de Naamã. E talvez para essas pessoas que têm um status seja muito mais difícil, porque as pessoas esperam muito delas. Vamos supor, na nossa sociedade hoje em dia, né? As pessoas acham que quem ocupa altos cargos, sejam sociais, sejam financeiros, sejam espirituais,
a gente acha que essas pessoas não têm problema, mas elas também têm problemas. E elas também são ser humano. Outra coisa que eu queria falar aqui é que a gente idealiza a perfeição nas pessoas e a perfeição ela não existe. Onde tem ser humano não existe perfeição, porque todo ser humano é imperfeito. Grava isso aí na sua cabeça. Se eu pudesse colocar em uma frase aqui: todo ser humano é imperfeito. Não existe ser humano perfeito. E a gente está vivendo um período onde a gente idealiza determinados padrões de perfeição nas pessoas. A gente idealiza a perfeição no relacionamento das pessoas, a gente idealiza a perfeição na vida espiritual das pessoas, a gente idealiza a perfeição na aparência das pessoas. E quando por algum momento a gente descobre ou a gente reconhece uma lepra, né, por assim dizer, na vida dessas pessoas, a gente acha que elas perderam o seu valor por causa da lepra que elas têm, ou por causa da lepra que eu tenho. Só que esse versículo vem falar pra gente que não importa a lepra que a gente continua tendo valor. É o caso aqui de Naamã. Na nossa cabeça parece que valor e lepra não cabem na mesma pessoa, mas cabe. Então, talvez seja um ponto crucial para se falar aqui, que não, para Deus não importa a nossa lepra. E quando eu falo de lepra, gente, eu estou falando de fragilidade, eu estou falando de fraqueza, eu estou falando de defeito, que são coisas que eu tenho, você tem, o presidente tem, o ministro tem, o embaixador tem, que todo mundo tem. Mas nem por isso a gente deixa de ter valor. Principalmente para Deus, porque foi Ele que nos criou. E independente dos defeitos que a gente tenha, a gente continua sendo valoroso, assim como Naamã. Então, a gente acaba idealizando esses padrões de perfeição nas pessoas, e quando as pessoas não suprem o nosso padrão ou a nossa expectativa, a gente simplesmente cancela, que é o que está acontecendo hoje em dia, né? Eu não entendo muito bem isso, mas é o que as pessoas estão fazendo, né? A pessoa não supre o meu padrão, ou ela saiu um pouco fora daquilo que eu estabeleci como padrão para ela, ela já não presta mais, ela já não serve mais, porque ela já perdeu o valor. Só que a palavra aqui de Naamã vem falar totalmente o contrário, que independente da lepra que nós temos, da fragilidade que nós temos, que de repente eu tenho a minha e que não é a sua, e você tem a sua que já não é a minha, mas não deixa de ser lepra, não deixa de ser fragilidade. Nós continuamos tendo valor e a gente precisa tratar o outro da mesma forma. Independente daquela pessoa ter suas lepras, ter suas dificuldades, ter suas passividades, ela continua sendo valorosa, assim como Naamã. Seja ela como Naamã uma pessoa importante na sociedade ou não, todos somos seres humanos e temos nossa lepra, mas independente da lepra, continuamos tendo o nosso valor. Eu não sei se esse conteúdo te acrescentou e se você conseguiu entender as minhas ideias, porque pode ser que tenha ficado tudo muito embolado. Mas eu espero que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família. E se Ele permitir, a gente volta aqui de novo no próximo vídeo, tá bom? Tchau!